Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês os principais motivos de eu ter começado a fazer terapia. Por que eu fui procurar terapia? Bom, fazia muito tempo que eu pensava em fazer terapia, mas eu nunca tinha começado de fato, nunca tinha iniciado um processo terapêutico de fato. Por muito tempo, eu guardei os meus sentimentos, os meus problemas só pra mim. Talvez eu até deixasse soltar alguma coisa sem querer, mas no geral eu nunca falei abertamente pra ninguém, eu nunca falava pros meus amigos o que eu tava sentindo. Eu carregava comigo essas preocupações, então eu me preocupava comigo, com a minha família, com os meus amigos, com o mundo inteiro. E não bastasse isso, esse acúmulo, eu ainda queria resolver o problema de todo mundo. É quase uma síndrome de Jesus Cristo. Eu achava que eu podia resolver os problemas da humanidade. E todo esse acúmulo gerava problemas para mim. Então, isso me causou ansiedade e até depressão. Bom, os anos foram se passando, eu comecei a fazer faculdade. Durante a faculdade, eu também comecei a fazer teatro. E teve um dia no teatro que a gente fez uma atividade específica. Era para liberar os nossos monstros. E nesse dia eu desabei. Eu chorei em público como eu jamais imaginei que eu pudesse chorar. Eu chorava tanto que eu soluçava e mal conseguia respirar. Mas depois desse dia eu tomei decisões muito importantes. E uma delas foi procurar ajuda. Lá na faculdade tinha uma professora que é psicóloga e eu fui conversar com ela. Eu fui, na verdade, em busca de tentar resolver o problema que eu tinha, mas que não era meu. Em resumo, o problema era o conflito dos meus pais. Eles brigavam muito e isso me afetava. Então, eles brigavam o tempo todo por qualquer coisa, sempre, todos os dias quase. E quem estava no meio? Eu. Então, foi realmente um acúmulo de coisas que me fez dar esse primeiro passo, procurar ajuda. Conversando com ela, eu estava tentando buscar uma solução para eles, os meus pais, e não para mim. E nisso ela começou a me fazer as primeiras perguntas. Tá, mas e você? Eu entendi que eu não ia conseguir continuar sempre com ela porque ela era uma professora, ela não era uma terapeuta. Então ela não ia conseguir me atender. Então, naquela época eu estava com plano de saúde e tudo, fui procurar uma ajuda profissional. E aí eu comecei de fato a fazer terapia. Eu me lembro que no início era muito difícil, me doía demais falar qualquer coisa sobre isso porque eu ficava com vergonha. É por isso também que eu nunca falava nada pra ninguém. Eu sentia muita vergonha de falar. Eu achava que aqueles problemas eram minha responsabilidade ou minha culpa. E eu achava que se eu revelasse as pessoas não iam entender, que ninguém ia conseguir compreender o tamanho do problema. Mas, por sorte, eu estava errada. Então, na terapia, logo nos primeiros dias, no primeiro mês, já senti alguma mudança. Já consegui ver as coisas um pouquinho diferente. Aliás, bem curioso, antes de eu começar com a terapeuta, eu passei com um psiquiatra só para pegar o laudo. E aí eu explicando pra ele o que eu sentia, e ele me fez a seguinte pergunta: você se sente preocupado? E aí eu perguntei, preocupado com o quê? E ele perguntou de volta, no geral, com tudo. Naquele momento foi o primeiro, a terapia começou ali já deu aquele estalo. Porque daí eu pensei, cara, sim, eu me preocupo com tudo, tipo tudo, o tempo todo, sim, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então já fica a dica, terapia já desde o início já vai te chacoalhar. Mas isso não necessariamente é ruim. Então eu comecei a fazer terapia, comecei a me conhecer melhor. Só pra deixar claro, hoje em dia eu não tenho o melhor dos relacionamentos com os meus pais, mas a gente se dá bem. Tá tudo bem mais tranquilo do que era antes. E independente de como cada um foi levando a vida, a terapia me ajudou a entender o meu lado na história, o que eu posso fazer por mim.
Como eu disse, antes eu tentava resolver o problema de todo mundo e se esquecia de resolver o meu problema, de olhar pra mim. Então, a terapia me ajudou nisso. Foi por isso que eu comecei a fazer terapia. O objeto principal era o problema que eu tinha dentro de casa, com as brigas constantes dos meus pais, eu no meio desse furacão tentando resolver os dois lados e não conseguindo fazer nada. Hoje eu não preciso mais ficar no meio de furacão nenhum. Primeiro porque eu tenho a minha própria vida e eles têm a deles. Segundo, porque com a terapia eu entendi que eu posso cuidar de mim primeiro e depois começar a pensar em cuidar de outras pessoas. Então, é isso que eu queria compartilhar um pouquinho hoje, explicar por que eu comecei a fazer terapia. Ao longo dos meses, ao longo das semanas, muitos assuntos vão surgir, principalmente ligados a esse processo meu de terapia, de me conhecer. E é isso, eu quero te convidar a fazer parte disso e que a gente aprenda juntos a lidar com esses problemas, essas questões. Tudo bem? Bom, deixa o seu curtido aqui no vídeo, segue também meu canal e compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que podem gostar do vídeo, tá bom? Eu quero conversar cada vez mais sobre esse assunto que eu acho tão importante e que da mesma forma que está mudando a minha vida, eu espero que mude a sua também para melhor, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição um link do blog contando um pouquinho mais sobre esse início de terapia, tá bom? Um abraço e até breve!